Bom, pessoal, a gente veio falando sobre uma série de conteúdos interessantes, né? E a gente vai falar agora a respeito de procedimentos armazenados e funções no servidor de banco de dados, tá? Uma coisa interessante que a gente viu, a gente trabalhou com visões, trabalhou com junções de tabela, trabalhou com uma série de recursos de servidor. Quando a gente trabalha com banco de dados, é muito provável que a gente queira otimizar processos relativos a aplicações com modelos de dados complexos, né? Então, basicamente, todo sistema tem uma regra de negócio que diz como vai funcionar aquele sistema. Então, a gente busca, em grandes projetos, ter uma sinergia de equipe, né? Um bom projeto de banco de dados, ele respeita técnicas, boas práticas de desenvolvimento de software, né? Então, ele pode ter seu desenvolvimento sendo realizado em pequenos mini programas ou rotinas que podem ser armazenados no servidor, né? Para além daqueles comandos básicos de SQL que vocês viram, insert, delete, update, etc. Algumas dessas rotinas, que a gente também chama lá de métodos, como na linguagem Java, no MySQL, MariaDB e outros servidores de banco de dados, eles são chamados de procedimentos armazenados, story procedures, ou functions, que são funções, né? Então, assim, basicamente eles são blocos de programa que tem um nome, né? Como vocês tinham lá os métodos na linguagem Java ou na linguagem C, qualquer outra linguagem de programação, que cumprem um propósito, né? Fazem alguma coisa. Então, aqui a gente vai trabalhar com dois tipos, que são as story procedures, ou procedimentos armazenados, e as funções. Ok? A gente vai ver exemplos a seguir de como criar esses métodos e a diferença deles, fazendo um pequeno paralelo lá com Java. Então, a título de só fazer uma lembrança, a gente tem ali primeiro, a gente tem um método lá no Java que é public e void, ou seja, sem retorno, retorno vazio. Isso equivale a um procedimento nas linguagens de programação antigas lá, né? O Java, o C, as linguagens que são parecidas, tudo é função, né? As funções que não têm retorno, que retornam void, equivalem na linguagem de programação antiga Pascal, por exemplo, aos procedimentos, né? E as que têm retorno, como o segundo exemplo aí, que você tem ali public int, a função, que é o nome da função, retorna um valor, que é o atributo 1, que é do tipo inteiro. Então, a diferença é essa, né? Na função você retorna um valor e no procedimento você não retorna nada. Uma coisa interessante também aí é o seguinte, é que você passa parâmetros, e aí você tem lá parâmetro 1 do tipo inteiro, parâmetro 2 do tipo float lá na procedure, e é só um exemplo. E na função eu tenho dois parâmetros do tipo inteiro. E a gente pode fazer a mesma coisa usando a linguagem de programação PL/SQL, que é o que a gente vai ver a seguir. Então, pessoal, primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente precisa, provavelmente nas versões mais novas dos servidores, isso não é obrigatório, é delimitar o escopo da função da procedure. É por isso que a gente tem ali o delimitador com aquela palavra-chave delimiter, e eu escolhi cifrão, cifrão, tá? Você pode usar outros delimitadores, mas eu uso desse tipo aí, cifrão, cifrão. Observe que tem um delimiter que eu digo que é cifrão, cifrão, e no final da procedure, eu tenho cifrão, cifrão lá no finalzinho, certo? Como a gente já aprendeu, a gente cria qualquer objeto de banco com create, né? Então eu digo create, procedure e o nome da procedure. E aí eu digo o modo dos parâmetros e digo o tipo. Observe que lá no Java você dizia primeiro o tipo e o nome do atributo. Aqui a gente diz o nome do atributo, ou nesse caso do parâmetro, e depois o tipo. E a gente tem um begin end aqui para o procedimento, e aqui dentro a gente tem um conjunto de blocos de programação. A gente vai ver exemplos concretos a seguir. Na função, que é o exemplo que a gente tem aqui embaixo,
create function, o nome da função, a gente diz os nomes dos parâmetros e o tipo, exatamente como é lá no procedimento, só que agora, depois de passar os parâmetros, a gente dá um retorno para a função. Se vocês lembram lá, a gente mostrou minutos anteriores, a gente tinha um método lá que era private int e o nome da função. Ou seja, o retorno daquela função era inteiro. Então aqui a gente diz os tipos possíveis da linguagem de programação PLSQL, varchar, int, float, double, etc., para o retorno da função. Dentro do begin end, né, begin é começo, em inglês end final, a gente diz o que a gente quer executar. Então, a diferença básica é essa, tá? Eu vou mostrar exemplos. Não vou programar ao vivo esses exemplos para esse primeiro vídeo, mas vou mostrar alguns exemplos de procedimentos e funções. No vídeo 2, que vai ser seguir essa aula, eu vou construir passo a passo cada um desses procedimentos, mas a princípio para que vocês entendam como funcionam procedimentos e funções, tá bom? Para os exemplos a seguir, a gente vai continuar usando o banco que a gente estava trabalhando, que era o banco clínica, com as tabelas já conhecidas aí, paciente, consulta, médicos, etc. E a gente vai criar alguns procedimentos. Vou mostrar exemplos de procedimentos para esse banco, tá? Então, vamos seguir no nosso raciocínio. Então, a gente tem nessa figura aí uma procedure que é para inserir um paciente, lá na tabela paciente. Aí eu dei um delimitador ali, né? Com delimiter. Create procedure, eu chamei de SP, que é um prefixo, que é um estilo meu, né? Inserir paciente. Aí vamos lá. Parâmetro 1 eu chamei de P, um Pzinho. Nome, que é varchar. O segundo, P, sexo, que é char. P, idade, que é int. P, doença inicial, que é varchar. Fechei ali o segundo parâmetro, ou o segundo parêntese aqui da lista de parâmetros. E begin end, dentro disso eu vou dar insert into pacientes, o nome dos atributos da tabela. E para eu não me perder no nome dos parâmetros, os valores que eu vou passar são aqueles valores que eu vou receber pelos parâmetros. Que aí eu, propositalmente, para não me perder, eu chamei de P-nome, P-sexo, P-idade e P-doença inicial. Então, não tem como me perder. Esse é um procedimento básico de inserir, ok? Vou mostrar um procedimento básico de excluir e depois editar. Nesse exemplo aí, a gente vai excluir um paciente, né? E aí eu estou tendo cuidado agora de primeiro testar se existe uma procedure com aquele nome. Então, quando eu dou aqui um drop procedure if existe, eu estou perguntando, olha, se existir uma procedure com esse nome, SP excluir paciente, apague. E crie essa por cima. Então, eu estou criando uma procedure chamada SP excluir paciente, aí eu criei um parâmetro PID paciente, que é do tipo inteiro, e dentro do escopo da procedure eu dou um delete from pacientes, onde ID pacientes é igual a o parâmetro ID paciente. Bom, eu não tinha falado no exemplo anterior, mas para eu chamar um procedimento, basta dar call, que é chamar em inglês. Eu digo o nome da procedure e o valor que eu quero passar por parâmetro. Ok? Então, a gente vai ver exemplos concretos no vídeo 2 dessa aula, mas basta saber isso a princípio. Sempre que possível, eu já falei isso, em tabelas que são de cadastro, excluir pela chave primária, né? Ou chaves compostas nos casos que couberem. Bom, agora a gente tem um exemplo de uma procedure que edita os dados de um paciente, né? Então, assim, observe que eu coloquei como filtro ali dentro da cláusula where, eu estou atualizando o paciente sempre pela chave primária. Agora, fiquem atentos ao seguinte. Quando eu criei a procedure lá, SP editar paciente, eu passei os parâmetros P-nome, P-sexo, P-idade, P-doença inicial, e o último parâmetro que eu passei aqui é o que vai passar a chave primária
para a cláusula where, que está em destaque aí no código. Então, a gente executa o update, como a gente conhece, né? Update, paciente, setNome igual a pnome, sexo igual a psexo, idade igual a pidade, doença inicial igual a p, doença inicial, onde ID pacientes igual a PID paciente. Eu sempre boto esse Pzinho antes do nome do parâmetro para não me perder, certo? E agora, na chamada da procedure, eu passo os novos valores que eu quero para, neste caso especificamente, o paciente cujo ID é 36, tá? Lembrando, chamada de procedure é com call, que é chamar em inglês, beleza? Gente, finalmente eu vou mostrar um exemplo de função. E ali eu dou um create function, chamei de f, botei um prefixo fzinho para lembrar que é a função. Média idade médico, que tem um retorno de um valor float. O que é que eu estou simulando nessa função? Imagine que não existisse a função AVG, que é a função de média lá do SQL padrão. Aí, ali dentro do Begin, eu criei uma variável interna, que é o termo que a gente chama declarar variável. Eu disse que média é do tipo float. E aí eu dei o nosso famoso select, somei a idade de todos os médicos e dividi pela quantidade de médicos, né? E a gente sabe que com count pode ser por qualquer atributo, né? E aí eu peguei o resultado desse valor, dessa continha aqui, e ao invés de exibir na tela, eu guardei dentro da variável média, que é a variável float. Uma coisa importante é que a gente não exibe dados dentro de funções no MySQL e no PLSQL do MariaDB também. Então, por isso, eu só estou dando esse select aqui para guardar dentro da variável média. Então, eu fiz essa continha, a soma das idades dividido pelo total de médicos, né, da idade de médicos. Pronto. E a última linha de minha função é o return média. Lembram lá no Java que a sua última linha do método, que tinha um retorno do tipo int, ou double, ou qualquer outro tipo, era o retorno da variável? Então, eu retorno a variável média. Bom, como é que a gente chamava uma função, ou como a gente chamava uma procedure? A gente chamava com call. E uma função a gente chama pelo select, para exibir na tela. Então, observe aí, select, f média idade médico, eu chamei as média idade. O resultado dessa função aí, prático dela, é que é como se eu tivesse construído o meu próprio AVG, sem passar parâmetro, né? E uma coisa interessante, os 3 exemplos anteriores que eu mostrei, eu tinha passado parâmetros, e esse aí eu não passei parâmetro. Eu só dei um AVG, ou só dei um AVG não, eu só disse que a função f média médico retornava um valor float. Internamente eu decidi de onde eu tirava esse valor, né? Que foi o meu select aí da tabela médicos. Então, esse é um exemplo de função que não recebeu nenhum parâmetro, mas retornou a média de idade dos médicos. Ah, professor, eu podia fazer direto select AVG idade from médicos, etc. Podia, mas eu quis simular nesse exemplo aí como se não existisse a função AVG, tá bom? Então a gente encerra com esses exemplos. No vídeo 2 a gente vai fazer ao vivo a construção de alguns procedimentos.